Boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. Estamos aqui aguardando o professor Hélio Hintze, que hoje vai fazer o lançamento do seu belíssimo livro Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira, que acaba de ser lançado. Estamos esperando aqui o Hélio aparecer. Ele vai entrar pelo Observatório do Machismo. Oi, Hélio, já vi você aqui. Guardar. Bom, pessoal, boa noite. Para quem já entrou, para quem está com a gente. Eu sou Suzana Dias. Boa noite, Hélio. Olá. Como vai, querido? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Estou dando boa noite aqui para todo mundo que está chegando. Dizendo que nós estamos no canal do Arvorecer de Casa em Casa, que é um projeto do qual o Hélio é um dos semeadores, e hoje a gente tem a honra de estar aqui para lançar um livro, um belíssimo livro que ele organizou, que se chama Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira. Suzana, vou fazer uma breve apresentação tua, tá? deixa eu só falar uma coisinha antes. Sim. Seu rosto está cortando metade, baixa um pouquinho ou... Opa! É melhor assim? Aí corta só um pedacinho da cabeça, mas está bem melhor. Eu estou testando também um negócio novo aqui, vamos ver. Dá para me ver direito aí? Estou vendo bem. Então Estão me escutando bem? Sim, perfeito. Está muito longe o celular, mas tudo bem. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, todas, todes, e dizer que é uma honra estar aqui hoje. Eu sou pesquisadora do LabJó, da Unicamp, e uma das apoiadoras e guardiãs do projeto Arvorecer de Casa em Casa, e eu tenho a honra de ter aqui hoje a possibilidade de conversar com o Hélio Hintze para o lançamento do seu livro, que acabou de sair, né, organizado por ele, também contém também textos de sua autoria e de mais 9 autores. O livro é Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira e foi lançado pela Paco Editorial, junto em parceria com o Observatório do Machismo, né? Isso aí. E esse tema tão importante a ser tratado, e que esse livro aborda de maneira bastante cuidadosa, né? Essa é a primeira compreensão que eu tive de parte do livro que eu tive acesso para poder fazer essa conversa com o Hélio. E eu queria, Hélio, começar que você falasse um pouco sobre a importância de retomar a cada vez, né, os significados, os sentidos da palavra machismo, porque inclusive você começa, né, se perguntando, né, uma vez, novamente, mais uma vez, o que é o machismo, e eu queria que você dissesse o que é o machismo para você e para esses 9 autores, assim, um pouco, desse para a gente algumas ideias, mas também que falasse sobre essa insistência em voltar ao que é o machismo, voltar a essa conceituação necessária, né? Perfeito. Por que esse movimento? Muito bem. Bom, primeiramente, agradecer você, Suzano, pela gentileza aí, pelo carinho de estar aqui comigo hoje. Conversei com ela que o diálogo é muito mais rico do que uma apresentação solo, né? Então a gente está fazendo junto. Agradecer ao Arvorecer de Casa em Casa essa iniciativa tão bacana aí que teve início na pandemia e que segue forte aí, segue firme, produzindo muito conhecimento, produzindo cultura, produzindo possibilidades de
de florescimentos mesmo, né, nesse tempo tão sombrio que a gente vive. Então, eu queria fazer esse agradecimento e dizer que o Observatório do Machismo, ele nasce justamente dessa necessidade de montar, né, dessa necessidade que eu senti de organizar uma forma de ficar realmente nesse movimento que você indicou, que é o de volta e volta e volta ao tema do machismo. Como um bom observatório, monitorando as manifestações do machismo no tecido social. No caso, a gente pode se limitar ao brasileiro, né, que é o nosso caso mais próximo aqui. Então, só para esclarecer, o Observatório do Machismo, o que ele não é? Ele não é um grupo de ajuda para homens, por exemplo, que é o que está tão, assim, sendo incentivado, criado. E eu também não escrevo para homens, né? Uma pessoa que estava comprando o livro falou, eu acho muito interessante um homem que escreve para homens. Eu disse, eu não estou escrevendo para homens. Eu estou escrevendo para pessoas. Minha mensagem não é exclusivamente para os homens. É para as pessoas. Não faço nenhuma distinção de qualquer manifestação de gênero para dirigir o meu texto. E esse movimento de se voltar a discutir o que é o machismo, só que fazendo um movimento no sentido de, a cada vez mais, tentar aprofundar a discussão sobre o que é o machismo, a partir, e essa é a proposta minha, a proposta do meu trabalho, a proposta do livro, das mais variadas manifestações sociais. Tá? Então, a gente tem desde os 5 temas, né, o meu trabalho, o meu texto ele é um pouco mais conceitual, mas desde os 5 outros temas que nós temos aqui, você me permite de eu só falar o nome dos capítulos aqui, dos autores? Sim. Nós temos, então, o capítulo 1, Desnaturalização Radical do Machismo Estrutural, Primeiras Aproximações. Esse texto é meu. A construção da sociedade patriarcal no Brasil e a naturalização da violência contra a mulher, de Júlia Rocha Chaves de Queiroz e Silva e Isael José Santana. Homoafetividade e adoção, breves comentários, de Gabriela Soares Balesteiro. No avesso do espelho, reflexos do machismo estrutural em ambientes de dança, da Mariana Baruco e da Flávia Pagliuzzi. Um corpo gay pesquisando masculinidades viadas na Universidade Machista, um relato autoetnográfico de Emerson Silva Menezes. E, por fim, trabalhando aí a questão da interseccionalidade, porque a mulher negra não pode ser Branca de Neve, uma leitura institucionalista, de Giannini Pacheco Moreira Barbosa, Lincoln Frix Hernandes e Maria Angélica Carvalho de Andrade. Eu arriscaria brincar aqui com você que essa seria a primeira edição do livro, porque se a gente for rasgar o tecido social e publicar temas específicos, a gente nunca mais vai parar de publicar, né? Porque o machismo ele cruza o tecido social brasileiro inteiro, ele é constitutivo da nossa sociedade e da nossa subjetividade. E aí, a ideia de machismo, só para a gente começar, de uma maneira muito sintética, eu não estou, como eu disse no início, usando da minha fala, do meu estudo, para me dirigir aos homens e falar exclusivamente com os homens. E nem estou tratando o machismo em termos de a opressão do homem sobre a mulher. Eu quero abordar o machismo a partir de uma opressão muito mais profunda, cuja manifestação, acho que mais avassaladora, é contra a mulher, sim. Né? A maior violência é contra a mulher e contra as sexualidades dissidentes. Mas o homem também é o opressor oprimido. Né? Então, todas as pessoas, todos os seres humanos sofrem com isso. Sofrem com o mal do machismo. Tudo bem, Nívia? Seja bem-vinda. Uns elogios e uns carinhos. Um povo carinhoso, tudo querido.
Então, o que é o machismo? Machismo o machismo estrutural, como eu estou chamando, é a forma que organiza a sociedade brasileira, que estrutura todo o tecido social brasileiro, e ele traz no seu cerne, no seu bojo, a seguinte questão. O machismo estrutural é a forma pela qual o patriarcado produz. É muito importante prestar atenção nisso. O patriarcado produz uma forma estrutural de elogio do masculino e de detração do feminino. Não é tão só simples assim, mas eu vou começar por aí. Entendendo o machismo estrutural como um fenômeno, que é a construção, a organização, a disposição, a ordem dos elementos sociais, do corpo social, que dão sustentação a essa dominação patriarcal e que eles enaltecem todos os valores que são tidos como masculinos. Quando eu falo isso, eu desassociei, nesse momento, a opressão do homem sobre a mulher, mas do masculino sobre o feminino. Tudo que for feminino vai ser considerado inferior ao masculino. E aí, essa é uma hipótese de trabalho, né? Que como boa ciência, eu espero que seja desmentida uma hora dessas aí. Mas esse enaltecimento dos valores masculinos vem com um direto e desproporcional detrimento da condição do feminino como autônoma. Então, o feminino é construído pelo machismo estrutural como ausência do masculino. Então, tudo que não é masculino, na ausência do masculino, surge o feminino. Tá? Então, é um sistema de opressão do feminino. A gente vai desdobrar isso num monte de coisa que daí, ao longo do bate-papo, a gente vai explorar essa questão. Mas o cerne é esse. Eu estou defendendo a ideia de que o machismo estrutural é um sistema que organiza e estrutura a nossa sociedade e que tem no seu bojo a construção do enaltecimento do masculino em detrimento do feminino. Tá? Então, homens e mulheres entram aí nessa história, mas a gente vai aprofundar essa questão. Sim. Queria puxar daí, Hélio, bom, aproveitar também e fazer, apesar de terem várias pessoas que já te conhecem, quero aproveitar agora que tem mais gente para falar um pouquinho de ti, né? O Hélio, ele é psicanalista, ele é doutorado, fez doutorado em ciências pela USP, fez mestrado em ecologia aplicada também pela USP, fez pós-doutorado, um já concluído e outro em andamento, sobre formação de educadores contra o machismo e o racismo. É pesquisador e mediador de grupos, né, educador, e trabalha sobretudo com temas ligados à convivência, né? A convivência entre as pessoas, né, os valores, a relação ética. Então, tem uma dimensão importante do trabalho do Hélio, que já há bastante tempo nesse livro, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho dessa dimensão da pesquisa ligada ao livro, porque eu acho que isso dá uma nuance também, não só do teu trabalho, mas dos outros capítulos que você trouxe, né, que são trabalhos de pesquisa, né, assim, e que vão apresentando diferentes nuances dessa problemática, que você, inclusive, situa, ora, como o machismo como um sistema, como um fenômeno, como estrutura de poder, como dinâmica, uma dinâmica dicotômica, como paradigma ocidental, branco, monoteísta, como lógica dominante. Então, eu queria que você comentasse, Hélio, que ao fazer, né, ao passar por essa perspectiva tua, fica muito claro esse movimento de desnaturalização. Mas eu queria, antes de entrar na desnaturalização, que você falasse para nós como é que se torna natural, né? Como é que é esse processo de naturalização? E o que é isso que você está querendo, junto com esses pesquisadores, combater, né? Criar um combate vital, assim? Bom, o Observatório do Machismo e esse trabalho desse primeiro livro são frutos aí desse estudo do pós-doutorado, o segundo pós-doutorado que eu estou fazendo. O doutorado e o primeiro pós-doutorado eu estudei o turismo, mas estudei o turismo a partir do ponto de vista
de uma crítica do turismo como produtor de subjetividade capitalista. Então, pensando o turismo como peça fundamental para a reprodução do capital na contemporaneidade. Onde o turismo põe a mão, vira mercadoria, vira atrativo turístico. E no último capítulo dessa minha tese de doutorado, eu me deparei com o problema do racismo na mídia do turismo. Então, o capítulo 6 da tese discute a invisibilização das pessoas de pele negra ou qualquer outra pele que não seja a pele branca no Brasil, e a espetacularização dessas pessoas. Então, no papel de turista, as pessoas de pele negra desaparecem e elas aparecem como atrativos, ou como servidores, ou como as pessoas que precisam da ajuda do turismo. Então, há uma produção muito danosa da relação imagética entre as pessoas de estereótipo mais branco e as pessoas de estereótipo mais negro. Terminei esse estudo, segui trabalhando fortemente com o racismo, mas eu percebi que o racismo, quer queiramos, quer não queiramos, aqui no Brasil ele já tem bastante estudo, né? Porque o racismo é um problema tão antigo quanto o machismo, mas só que começou a ser questionado e combatido muito mais cedo. E agora eu pesquisei e falei, bom, há um gap aí, há um buraco, um fosso, na verdade, na produção de conhecimento sobre o machismo. Há muita produção de conhecimento sobre o feminismo. E enquanto movimento social, enquanto movimento filosófico, etc. Mas o machismo, enquanto problema social, enquanto relacionamento de poder, enquanto opressão, enquanto tudo isso que você falou aí, os termos que você usou, não havia, assim, muito declaradamente esse estudo. Então, eu comecei a fazer esse estudo há 2 anos e meio no meu pós-doutorado. Eu escolhi fazer um pós-doutorado de 4 anos para poder ficar confortável trabalhando essa questão durante todos esses anos, né? Então, o estudo tem essa origem, tem uma origem acadêmica. Aí eu tenho um dilema, né? Que as pessoas falam para mim, Hélio, mas o cara que precisa ouvir isso é o cara que está lá e ele não vai entender esse seu discurso acadêmico. Eu concordo perfeitamente com isso, mas não podemos prescindir de fazer um estudo em profundidade. São momentos diferentes. Porque não adianta eu ir lá falar para o cara que precisa ouvir isso, ou para a mulher que precisa ouvir isso, e ir com uma estrutura rasa de amplitude da abordagem do tema. Porque depois eu traduzo, eu construo uma linguagem para comunicar. O meu pós-doutorado é justamente para pensar a formação de educadores, para eles poderem trabalhar. Só que o machismo ele é um tópico tão especial e sensível que antes do educador trabalhar o machismo na sala, ele não pode abrir um livro e falar hoje nós vamos trabalhar o machismo. Ele tem que trabalhar o machismo que está em si mesmo. Porque eu reproduzo o machismo no meu dia a dia, no meu comentário, no meu olhar, na minha forma de manutenção da minha própria existência. Aí entra a naturalização. Para responder a tua pergunta, né? Então, eu identifiquei 3 pontos que são fundamentais para que a gente possa fazer esse combate. Que é, em primeiro momento, entender o machismo estrutural. Então, a primeira questão, o primeiro ponto fundamental é o machismo estrutural se vale da construção de um sistema moral. Lembra, eu falei, o machismo é um sistema de valoração do masculino em detrimento do feminino. Então, a constituição de um sistema moral, da nossa moral, a nossa moral europeia, branca, cristã, patriarcal, etc., e ela é construída, toda moral é construída, eu não sou, de forma alguma, adepto à ideia de que há uma moral natural e de que a gente tem alguma naturalidade naquilo. Todo julgamento moral, todo conhecimento moral que nós temos é produzido pela sociedade em seus diversos atritos e relações de poder e
normalmente construída essa moral pelo poder hegemônico, né? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Quem detém o poder simbólico, pelo menos. Essa produção da moral, que é o primeiro passo do tripé, essa produção da moral, ela traz dentro de si uma hierarquização. O masculino é superior ao feminino, na moral. Você vai poder perceber isso, e quem está assistindo a gente vai poder perceber isso, analisando toda a gama de ofensas que existe contra o masculino e contra o feminino. Quando a mulher heterossexual é ofendida, quando ela tem um comportamento sexual que não é... Eu vou até tirar, não é um comportamento sexual, quando ela tem um comportamento que não é passivo. Porque o feminino é associado ao passivo. Há várias associações. Lembrem-se, eu estou falando da estrutura do machismo estrutural. Dentro da leitura do machismo estrutural, o feminino é ligado ao passivo e o masculino é ligado ao ativo, né? Que vai desdobrar lá na outra ponta com a ideia que a gente vai discutir com aquele cara que eu falei que a gente já vai conversar, que o homem é provedor. Né? O homem é provedor. Puxa vida, isso traz na luta social uma posição dele de superioridade contra a mulher. Então, é uma opressão à mulher. Mas também é uma obrigação para esse cara, porque ele tem que ser provedor. E se ele não for provedor, ele é um fracassado. Então, a carga subjetiva aí entra com muita força na opressão, na internalização da opressão. Tanto é que há muito mais suicídios de homens do que de mulheres, e o fator normalmente é ligado à pressão, que se a gente for analisar, tem o machismo lá no fundo. Bom, produção moral hierarquizada, é o segundo ponto. O masculino é superior ao feminino. Depois disso a gente vai entrando nos exemplos. E quem quiser digitar alguma coisa, perguntar, pode ficar à vontade, viu, gente? Fiquem em paz aí, podem falar e tal. E o terceiro ponto é a naturalização. Esse processo de construção moral, que é hierarquizado desde o Gênesis 1, ele é tornado natural ou naturalizado, né? Porque está esse movimento aí de consolidação. A naturalização transforma aquilo que foi fruto de lutas sociais e de lutas de dominação em dados da natureza. Portanto, o homem é racional e a mulher é emotiva. O homem é forte e a mulher é louca. O homem é provedor e a mulher é dependente. O homem é passivo, o homem é ativo, a mulher é passiva. Só ainda no nível da discussão entre homem e mulher. Essas ideias que estão prontas no senso comum são ideias cristalizadas, que não são mais alvo de perguntas críticas frente à obviedade. Mas é claro que pergunte para qualquer um na rua aí, para pegar essa perspectiva machista, né? O homem é ativo, o homem é provedor. E o homem que não é ativo? Rapaz, aí ele é mulherzinha. Então, para eu dizer de um homem que não é ativo, eu uso a palavra mulher no diminutivo ainda, que é para diminuir a qualidade de macho daquele cara. Então, é esse tríplice movimento, a construção de uma moral que é internamente hierarquizada e o processo de naturalização da origem histórica desse movimento da constituição moral, do senso comum, né? Essa é uma questão também que me chamou a atenção, o quanto você insiste bastante em que esse machismo estrutural, exatamente por ele não ser dado, né, por ele não ser um dado, por ele não ser natural, não ser da essência humana, né, assim, tem toda uma desconstrução importante dessa ideia, você insiste, então, de que o machismo estrutural ele é histórico, ele é contextualizado, ele é contingente, né? E você, assim, convoca mesmo a gente a olhar as práticas, os discursos, né? As ações, os gestos, os movimentos que produzem, né? Que geram esse machismo estrutural
e que reafirmam o tempo inteiro esse lugar que o machismo estrutural para você, pelo que você traz e os autores, é um lugar de poder, né, de dominação e de opressão muito violento, que prejudica não só aqueles que são oprimidos, né, mas prejudica a todos. Isso também me chamou a Uhum. atenção do livro, né, assim, o livro querer chamar, né, a atenção para esse prejuízo que é comum, vamos dizer assim, que é um lugar comum, senso comum, gerado por essa violência que é o machismo estrutural. Então, fiquei pensando se você podia falar um pouquinho sobre um pouquinho mais, né, sobre essa naturalização, de como ela passa pelas instituições, você fala da família, da Isso. religião monoteísta, especialmente, né, você fala da família, da religião, da escola, da mídia, né, Uhum. e desse papel de uma repetição sem diferença desse preconceito, dessa discriminação, dessa opressão, que vai reincidindo, né, e vai produzindo cada vez mais uma percepção de que é assim mesmo, né, e de Isso, que não há nada o que fazer, né. Eu queria exato. que você comentasse um pouquinho nesse papel das instituições, de como é que você percebe esse movimento, dá exemplos, talvez. Uhum. É, é assim mesmo, é o mantra da naturalização, né? É assim mesmo, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, você sabe como é homem, você sabe como é mulher, mulher tem que se dar o respeito mesmo, né? Se ela tomou, ela procurou, por que que ela bebeu. Vou pegar um exemplo que eu acho significativo demais. O homem enche a cara, ele bebe e ele estupra uma mulher. Ué, mas ele estava bêbado, cara. Tem que dar um desconto para esse cara, porque ele não sabia o que estava fazendo. Uma mulher enche a cara e ela é estuprada. Culpada. Quem mandou ela beber? Veja o tratamento desigual para o masculino e para o feminino no mesmo ato. Então, eu queria voltar na primeira palavra que você falou que me chamou muita atenção, que é a ideia de essência, né? O machismo é um discurso, né? A dominação masculina, como diz Bourdieu, é um discurso e uma apropriação, é uma biologização da sociologia. Eu vou buscar, né? Eu não, né? Mas o discurso machista vai buscar na biologização da sociologia a forma para produzir a naturalização. Porque está na essência. É menino porque tem pênis, é menina porque tem vagina. Há uma essência física naquele feto que está se formando, e quando você olha o seu ultrassom, ou a sua amiga manda a foto do ultrassom com o chá de bebê e diz, existe a afirmação, é menino. A criança está sendo gestada, ela é um feto, ela não é ainda considerada um ser humano fora, né, do corpo da mãe, e ela já recebe um papel social antes mesmo de nascer. É menino. E é menino traz uma carga de descrições, como um cargos e funções, né? É menino. Então, olha, ele deve ser assim, 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 assado. Ele deve brincar com esses brinquedos, ele deve gostar dessas cores. É menina, ela deve se comportar assim, ela deve gostar dessas cores, ela deverá procurar esses trabalhos, ela deverá se comportar assim na paquera. Uma aluna minha falou para mim uma vez, a minha mãe fala que eu não posso ir para cima dos meninos e ir lá chavecar os meninos, porque eu tenho que esperar eles virem falar comigo. Ou seja, a mãe dessa menina está ensinando que o comportamento esperado dessa menina, ou aí é que as pessoas não entendem, né? Elas acham que é um dado da natureza, mas elas ensinam. É muito louco, isso é muita falta de reflexão. E a falta de reflexão é porque a gente não está acostumado. A nossa cultura, a nossa escola não nos ensinou a refletir. A gente só vai refletir quando bateu uma martelada na cabeça e falar, porra, é verdade. Como que eu posso falar que é natural
a minha filha a ser passiva se eu estou ensinando ela a ser passiva? Então, eu ensino. E aí vem as três instituições que eu gosto de citar, pelo menos de início da socialização e dessa educação machista, que é a família, a escola, a igreja. Né? A família, a escola e a igreja são os três principais núcleos primários de socialização. Qualquer sociologia vai dizer isso. E é no seio da família que você aprende e é iniciado nos valores vigentes da sua cultura. Mas não é iniciado nos valores vigentes da sua cultura sendo ensinado que eles são apenas os valores da sua cultura. Eles são ensinados como sendo verdades. Então, nesse ponto de vista, toda cultura é etnocêntrica. Ela entende que o valor de si mesma é o valor que define todo o mundo. E a cultura que pensa diferente de mim não está diferente, ela está errada. Né? Então, assim, a família é o núcleo básico da socialização. E não só as palavras. Não só as palavras. Olha, filha, faz isso, faz aquilo. Mas a relação. Os exemplos, a forma como o pai fala com a mãe, a forma como a mãe fala com o pai, a forma como a mãe trata o filho e trata a filha. Há uma construção social que é naturalizada no dia a dia, cotidiano e invisível da família. Eu estou lá em casa. Terminamos de de almoçar. A mãe e a filha vão lavar a louça, o pai e o filho vão ver o jogo. Né? O filho pode sair, correr, se jogar, cair de perna aberta. A menina, se fizer isso, vai ser repreendida. Gente, eu estou falando no padrão da formação masculina. Eu sei que da machista. Eu sei que tem muita família quebrando esse modelo. Mas a gigantesca maioria está reproduzindo esse modelo ainda. Né? Então eu vi um caso uma vez que estava na praia, e eu gosto porque o meu trabalho, o campo de estudo é o tecido social. Então, qualquer lugar que eu vá, eu posso fazer análise, né? É muito rico, mas eu também não descanso, né? Nunca mais tive paz na vida, porque agora tudo que eu olho é fruto de reflexão. Mas a criança, um menininho, foi naquele vendedor de bola, sabe, que passa na praia com aquelas bolas assim, e o cara parou tal, e o menininho se encantou por uma bola cor-de-rosa gigantesca. Pois a mãe foi lá, cuidadosamente, retirou a bola cor-de-rosa da mão dele e pôs uma bola azul. Ele chorou, mas o que ele ganhou foi a bola azul, não a bola cor-de-rosa. Um outro exemplo de um jovem que foi pedir para o pai dele um All-Star vermelho, e o pai respondeu para o jovem: não vou te dar um All-Star vermelho, porque All-Star vermelho é coisa de viado. E aí eu falei para o jovem: então você pergunta para o seu pai o seguinte, mas só de eu querer o All-Star vermelho eu já não sou viado? Então, porque você acha que o All-Star vermelho tem alguma mágica, que quando eu ponho no meu pé eu começo a virar viado? É muita falta de reflexão, mas é a naturalização. Não vai ter, porque isso está associado ao feminino. Não vai usar essa cor, não vai ter esse comportamento, não vai arrumar esse emprego, vai praticar esse esporte, etc. A escola, desde a divisão binária, meninos e meninas, na própria sala de aula, o trabalho dos professores. Se um professor e uma professora não refletirem sobre o machismo em si, eles nunca vão conseguir trabalhar o machismo como tópico em sala de aula, porque há necessariamente que haver uma desconstrução pessoal, né? Desse machismo, para que eu possa enxergar quando eu estou sendo machista. E esse exercício ele é muito fácil de fazer. É só a gente perceber quando eu estou aprisionando alguém em algum estereótipo por conta de ter pênis ou vagina. Profissionalmente falando, que profissão exige ter pênis e que profissão exige ter vagina? Né? Às vezes eu uso um vocabulário um pouco mais chulo, Suzana, para exemplificar mesmo, tá bom? Você me desculpe o horário aqui, mas eu vou mandar ver. Pênis e vagina não são chulos. Eu
Assim, é perguntar, né? Você precisa perguntar para o homem, né? Que é machista. Você precisa do seu pau para arrumar uma casa? Você limpa a casa com o seu pênis, com o seu pau? Uma mulher precisa da vagina para poder trocar um pneu de caminhão? Né? Eu vi uma vez uma empresa que não contratava caminhoneiras porque a mulher não consegue trocar um pneu de caminhão. Só que não consegue trocar um pneu de caminhão na ideia do cara do RH. Porque tem muito homem que não dá conta de trocar pneu de caminhão. Hoje tem muito equipamento que facilita. E aí eu falei para ele, então faz o seguinte, ponha no processo seletivo uma atividade de troca de pneu. E vamos ver se uma mulher troca ou não. Porque não há... Um homem pode pintar a unha, ele pode ser manicure, ser cabeleireiro e continuar sendo homem. Então, essas associações, que o que falta é a reflexão para as pessoas, né? E aí, é nesse processo todo que eu vou fazendo o trabalho, e os autores que foram comigo vão nesse mesmo sentido, de levantar os fenômenos e aí produzir perguntas. Na terceira pergunta, mas por quê? Por quê? Porque o machista já não sabe responder. E quem é o machista? É o homem. Né? O machista, ele é, ou ela é, toda pessoa que opera considerando que o masculino é superior ao feminino. A gente pode tirar aqui a discussão de que não existe mulher machista, que muita gente defende com unhas e dentes, porque vocês não se aproveitam da dominação masculina. Só que a formação estrutural do machismo conta muito com o trabalho da educação em casa, que na maior parte do tempo, justamente por sermos uma sociedade machista, é feito por mulheres, que estão reproduzindo os valores machistas, quando elas, na verdade, carinhosamente, estão, por exemplo, protegendo a filha, dizendo, fecha a perna porque é feio ficar de perna aberta. Ou não use essa roupa decotada porque eles vão... O que vão pensar de você? Veja, ninguém pergunta o que vão pensar de você para um menino. Só se pergunta, aí vem o salto, o que vão pensar de você se você der trejeitos femininos. Então, quando um homem começa a apresentar em si trejeitos femininos, aí o machismo se volta contra ele. Ou seja, é novamente a opressão do masculino sobre o feminino. Se um corpo que tem pênis apresenta trejeitos que são construídos socialmente como femininos, veja, construídos. Porque eu advogo aqui a ideia de que não existem elementos para fazer essa hierarquização, não existem elementos que são masculinos e femininos e, portanto, superiores ou inferiores. Tá? A gestação é feminina. O homem não gesta. O homem não pare. Ok. Agora, por exemplo, no machismo estrutural, porque a mulher pode gestar, ela é praticamente obrigada socialmente a gestar. Que daí vem aquela pergunta, você não vai ter filho? Você não teve filho? Aí você tem um filho, ele não vai ter um irmãozinho? Né? Quando essa geração nova aí que eu dei aula bastante, as meninas falavam para mim, eu não tenho interesse nenhum em ter filho, e isso é muito mal visto na minha família. Uma delas falou assim, a minha avó me disse, minha neta, toda árvore tem que dar frutos. Veja que interessante a comparação da avó entre um ser humano e uma árvore. A árvore, ela dá frutos. Não existe um abacateiro que diga, esse ano eu não vou dar frutos, ou eu quero dar peras. É destino daquela planta. No nosso DNA não tem essa inscrição. Eu não preciso parir porque eu sou mulher. Eu posso parir porque eu sou mulher. Aí, essa obrigatoriedade e essa cobrança social, né? Você, por exemplo, no caso de casais de lésbicas, né? A pergunta que elas enfrentam, mas quem é o homem da relação? Como que vocês vão ter filhos? São perguntas que tentam fazer o quê? Trazer de volta para essa prisão cis, heteronormativa.
que é naturalizada. E aí, na cabeça das pessoas que não visitaram ainda, que não se perguntaram sobre esses valores, na verdade, eles não são valores, eles são dados essenciais, dados da biologia. Ou são prerrogativas de Deus, da religião, por exemplo, monoteísta, principalmente, que o Ocidente é formado a partir dessa base. Deus, e aí Moisés escreveu lá no Levítico 18, que homem com homem era abominação, que a mulher isso, que o homem aquilo, e tem gente que se diz cristão e fica usando o termo do Pentateuco, da Torá, para poder legitimar a defesa. Por outro lado, família, escola e igreja podem também ser locos da transformação, como eu tenho visto muitas famílias lutando contra o machismo, muitas escolas lutando contra o machismo e muitas igrejas também batalhando para se livrar dessa marca heteronormativa e conseguir acolher as diferenças. Depois a gente podia falar de diferença. Sim, acho que, inclusive, podia falar de diferença e pensar, eu não lembro agora, acho que você não usa o termo masculino e feminino como princípios, né? Assim, não. Acho que pelo menos nesse texto, né? Mas queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, porque eu acho que à medida que você foi interrogando essa naturalização, me fez pensar nessa dimensão não apenas de corpos biológicos, né? Dessa separação do biológico, mas mesmo nessa separação dessas forças, né? Desses princípios feminino e masculino, dessa hierarquização também entre princípios e forças, né? Essa assimetria de poder. Queria te ouvir mais falar sobre essa questão da assimetria de poder e das consequências, né? Das consequências práticas que essa assimetria de poder ela gera a partir dessas práticas discriminatórias e preconceituosas, que são incapazes de conceber, inclusive, esses princípios e forças como atuantes conjuntamente, né? Como cooperativos, né? Como coexistentes, né? Como cooperativos, como para tantas culturas e modos de existir que advogam, né? Outra possibilidade de compreensão das relações entre o princípio masculino e o princípio feminino, entre a força feminina e a força masculina, né? Sim. Por exemplo, isso que você trouxe, né? Essa questão aí. Eu vou entender o princípio masculino e o princípio feminino para poder chegar, pelo menos na forma como eu estou pensando até agora. E, gente, o que eu estou pensando até agora é processo, e eu estou aprendendo, né? Eu estou investigando, essa conversa aqui já vai me trazer novos elementos. Que princípios masculinos e princípios femininos estão em corpos chamados de homens e mulheres. Então, o homem, ele tem em si princípios femininos. Eu fiz uma postagem no Instagram sobre o feminino no corpo do homem. O que acontece, voltando à instituição família? O feminino no corpo do homem, ele é suprimido. Então, toda manifestação que for considerada feminina, há um processo de supressão, que é o processo na sociologia crítica do machismo que a gente chama de masculinização dos corpos masculinos. Vamos inverter. Uma mulher que tenha trejeitos masculinos. Você percebe? Toda a não adequação ao modelo heteronormativo, homem masculino e mulher feminina, é punida. Então, um homem que tenha... Eu estou usando a palavra trejeitos porque eu estou pensando na manifestação mais externa. Mas eu não preciso ir afeminado, como é o termo que se usa, que depois a gente pode falar desse termo. Mas eu estou dizendo, por exemplo, um homem emotivo. Um homem que demonstre emoção, que chore, que se mostre fraco, dirá o machismo estrutural. Esse homem é menos homem do que o homem, que eu quero chegar lá ainda, que está no núcleo do machismo estrutural.
Uma mulher que seja assertiva, que seja dura, que trabalhe de maneira objetiva, ela será alvo de comentário. A mulher, ela vai ser alvo de comentário de qualquer jeito. Casou e abriu mão da carreira. Porra, abriu mão da carreira. Meu. Casou, teve filho, abriu mão da carreira. Porra, teve filho, abriu mão da carreira. Casou, não teve filho. Porra, casou, não teve filho. Não casou por causa da carreira. Porra, imagina, não casou por causa da carreira. Não teve filho para poder ter... Ai, não teve filho. Então, assim, onde a mulher vira, ela apanha. Na sistemática da dominação do machismo estrutural. Onde quer que a mulher se manifeste, ela apanha. Existem duas construções muito clássicas, e acho que são praticamente dois arquétipos da mulher no Brasil. A mãe e a puta. A mãe é toda mulher que está dentro de casa. E a puta é toda mulher que está fora de casa, na rua, livre. Essa construção, e aí só para lembrar, que eu também, como eu te disse, estudo as ofensas machistas. Né? Isso que eu acabei de dizer desses dois arquétipos de mãe, qual é a forma de ofensa, talvez mais radical para um homem xingar o outro? Filho da puta. Mas eu não xingo o homem quando eu xingo ele de filho da puta. Eu só disse que ele é filho e eu xingo a mãe dele, dizendo que ela é mãe, mas é puta. E aí a gente até pergunta qual é o problema em ser puta, porque não há problema nenhum em ser puta, e pode ser puta, e a mãe pode ser puta, porque, veja, de novo, prisão, mãe engravidou, é a reconstituição da história da Virgem Maria, vira intocável, vira pura, vira... Oi, Alda, tudo bem? Vira pura, vira zona não tocável. Agora, a mulher que opta por não casar, por não ter filhos, por ter uma sexualidade livre, e por ser mãe e ter uma sexualidade livre, há uma confusão, porque o machismo começa a falar, não, você saiu das caixinhas que eu te programei. Eu faço um estudo no livro, é muito pequenininho o trecho que eu coloco, mas eu estou fazendo um levantamento do léxico no dicionário Wise, e a produção de termos para homens e mulheres, assim, ela é cabal dessa produção da prisão dos lugares. Eu não me lembro quanto, mas tem mais de 17 locuções da palavra mulher que significam prostituta. Entende? Então, é assim, o cuidado, né, que uma mãe tem com uma menina para não deixar que ela vire puta, é um cuidado, mas é um cuidado irrefletido, porque ele reproduz a posição numa caixinha. Né? A questão do... Deixa eu pensar aqui, porque me fugiu um ponto aqui que eu queria trazer muito. Que é todo o campo de confusão é punido. Então, muitas das ofensas que os homens recebem não os ofendem. Eu vou dar 2 exemplos. Filha da puta e corno. Corno, ele é o traído. Quem o traiu? De novo, Eva, quer dizer, a mulher. Percebe? Então, as ofensas para o homem são falta de potência. Ah, você é broxa. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Então, assim, existe uma produção de crenças, de ideias que está atravessando todo o tecido social nas mais simples falas nossas. Eu vi outro dia, eu postei uma reflexão sobre isso, aqui perto de casa tem um colégio. Na entrada do colégio
crianças de máscara, mães de máscara. E os pais? Adivinha? Onde está a máscara do papito? No queixo, na orelha, embaixo do nariz. E aí eu falei, isso é uma manifestação do machismo estrutural. Crianças protegidas, mulheres protegidas, mas eu não vou pôr a máscara. Eu não preciso de proteção. Precisar de proteção é feminino. É esse cara que vai pegar o corona, é esse cara que vai passar o corona. Por quê? Porque ele é homem, ele não precisa de proteção. Ele não usa máscara. Você pode ver na rua aí, principalmente gente de idade. A quantidade de gente de idade, senhores e senhoras, essas senhoras quase que unanimemente protegidas, e os homens com o narizão para fora. É uma manifestação do valor masculino. Vírus não me pega. E você se proteja. Então, assim, é muita possibilidade de análise para a gente poder trabalhar. Sim. A gente tem mais 10 minutos, Hélio, para não... por causa do nosso tempo, mas queria comentar só uma coisa e te puxar para terminar, assim, para você comentar conosco, uma finalização, que me chamou bastante atenção, assim, o fato do livro de vocês insistirem na necessidade de uma complexificação desse problema, né? Assim, de pensar coletivamente esse problema, né? Assim, como se fosse um chamado mesmo a pensar junto, a problematizar junto, dar ferramentas para que as pessoas possam problematizar. O livro parece convocar um chamado a pensar de que esse não é um problema que tem uma solução fácil, rápida, né, e que o livro vai apontar quais são, então, essas soluções, né, assim, mas como se fosse um engajamento num combate ativo que faz parte de combater aquilo que, inclusive, está em movimento, porque como é histórico e está ligado à língua, que é viva, está ligado às lógicas, né, de relações entre nós, que é vivo, demanda uma atenção constante, inclusive aos modos de reinvenção do machismo, né, assim, constantes. Não só aqueles exemplos que a gente já conhece, evitar certas palavras, né, assim, essa perspectiva mesmo de ter que aprender a lidar com certas ferramentas, com se tornar digno dos seus próprios problemas, para pensar com Deleuze, que sempre coloca essa questão que eu acho tão vital, me pareceu muito um chamado para isso, assim, né? E de dizer, né? Bom, não temos uma resposta pronta, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente vai encontrar uma solução simples. A desnaturalização, então, do machismo, eu queria que você terminasse falando um pouco, então, dessa desnaturalização, que até agora você, né, trouxe alguns elementos, mas que a gente pudesse fechar com isso, como sendo um processo de engajamento coletivo, inclusive, né, de todos, né, assim, e um processo contínuo para a vida toda. Não me parece ser como a questão que eu trabalho, que é a questão ambiental, não me parece ser algo que a gente vai amanhã poder deixar de lado e abrir mão. Né? Não sei como é que você sente aí. Bom, vamos lá. Bom, primeiro... Hélio, só um minuto. Depois, finaliza também falando do livro, onde é que as pessoas podem encomendar, comprar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu estou com ele aqui, daqui a pouquinho eu mostro para você. Então, vamos aí para uma reta final, nesse sentido que você colocou, que acho que fecha bem o nosso trabalho. Se o machismo é estrutural, e aí até comparando mesmo com o estudo que o Silvio Almeida fez no livro, que é Racismo Estrutural, o machismo estrutural eu também consigo enxergar que ele tem 3 dimensões. A dimensão individual, a dimensão institucional e a dimensão estrutural. Somos machistas individualmente, mas o machismo não é um problema de alguém que é machista. Porque senão eu reduziria. Por exemplo, quando a gente fala aquele cara é machista, aquele cara é um doente. Não é uma doença. O machismo não é uma doença. Ele é um fenômeno social. As instituições são machistas. Quando a gente pega as instituições que são... Aí hoje aumentaram bastante a participação das mulheres, mas há de se perceber, eu tenho certeza que até quem está assistindo aqui vive isso muitas vezes,
Quanto mais eu subo na cúpula, mais masculina ela fica, né? A própria estrutura dessas instituições, ela é uma estrutura que reforça esse elogio ao masculino em detrimento do feminino. Está em transformação? Está. O nosso movimento aqui é mais um movimento, mas está em transformação. Mas está longe de ter dizermos assim, não, o problema está sendo superado. E ele é estrutural no sentido de que ele estrutura e é estruturado e estruturando a sociedade. Ele participa do processo de produção e de reprodução do social pelas instituições, família, escola, igreja, trabalho, mercado, etc. O mercado ele é especial, porque assim, embora ele siga remunerando de maneira inferior as mulheres, no seu discurso de marketing, ele se apropriou muito bem já do discurso antimachista. Então você vê aí grandes empresas associando as suas marcas à luta antimachista. O que é muito bom, mas que ao mesmo tempo cola o capital na discussão. O capital só vai ficar na discussão, se é deleuziana, o capital só vai ficar na discussão enquanto interessar para o capital. Assim que não interessar, ele se move e abandona e vai fazer o quê com isso tudo? Produzir o que ele gosta de produzir, lixo. Então, nós temos que ser máquinas de guerra, né? Nós temos que ser nômades no sentido de estar sempre se deslocando, porque o capital nos acopla, nos absorve e a gente tem que se mover. O machismo também. Então, o convite do livro é que a gente possa que a gente possa construir um movimento de reflexão para que nós nos tornemos atentos aos movimentos. Não só os estruturais, mas os psíquicos meus, né? Os meus movimentos de subjetividade. Quando eu digo qualquer coisa no sentido mais carinhoso, do tipo... no texto tem uma determinada hora que eu faço um comentário que é assim, que a gente possa ter um cavalheirismo que não seja um produtor de dependência, que considere aquela pessoa que está recebendo a gentileza, né? Que ela não receba essa gentileza porque ela é inferior, porque ela precisa da minha tutela. Eu vou ler esse pedacinho aqui que eu gosto muito dele, que assim, acho que mostra o caminho dessa desnaturalização que eu estou tanto tentando mostrar, né? Que é assim, o degradê do entendimento do machismo vai desde as mais escaradas manifestações de machismo, afirmações explícitas da superioridade masculina, atos violentos contra o feminino, em última instância, o feminicídio, até as mais sutis, imiscuídas em discursos que por vezes parecem ser de defesa do feminino. Mas é uma defesa do feminino que rebaixa o feminino. Discursos que parecem com cavalheirismo, mas um cavalheirismo que coisifica o feminino. De elogio, mas um elogio que invade. De piada, mas de um humor que diminui. Ou de cuidado, mas de um cuidado que despersonaliza, deslegitima e produz aquela pessoa que é cuidada como inferior. Então as armadilhas estão aí, a gente precisa realizar um exercício de vigilância dessa autoanálise crítica, para que eu possa transformar em mim aquilo que eu quero ver na sociedade. É um caminho. Eu estou propondo um caminho, só um caminho. É mais um caminho. Não é a fórmula definitiva, eu não estou propondo um dogma, eu estou tentando propor uma teoria aberta que comporte em si a crítica da própria teoria, para que ela possa ir sempre se melhorando. Então, o livro é este aqui.
A Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira. Quem tiver interesse, eu estou recebendo aí nesta semana os exemplares da editora e eu, nesse lançamento, eu mesmo estou comercializando, porque a editora demora um certo tempo para colocar no site, etc. E eu não esperei para começar a fazer o barulho aqui e movimentar o lançamento. Então, no perfil do Observatório do Machismo, @Observatório do Machismo, no meu perfil, que é Hélio Hintze, como o nome é meio complicado, eu vou deixar anotado aqui para vocês, porque ele é meio complexo. Tá aí, ó, Hélio Hintze, Observatório do Machismo, vocês podem falar comigo, eu passo os dados, eu envio o livro. Eu quero mesmo é fazer com que esse livro invada os lugares. Eu vou contar uma historinha só para terminar aqui. Eu fui cortar o cabelo para fazer a live, né? Eu estava com cabelo de pandemia, parecendo uma coisa da caverna. E os meus queridos lá da barbearia, a gente passou assim, o tempo que eu fiquei cortando, eu fiz uma palestra lá dentro da barbearia, e os dois queridões lá, muito interessados, os dois barbeiros que cuidam aí do meu cabelo, o Paulinho e o Matheus. E aí eu deixei um livro lá, para ficar lá na barbearia, porque é lá que senta o cara que ainda não refletiu sobre isso. Então, se tiver o contato com a possibilidade de refletir, de levar pelo menos a mensagem de que, pô, eu preciso parar para pensar nisso, já é um começo. Essa é a mensagem do livro, que a gente possa desnaturalizar, tirar da condição de dado da natureza, da essência, e colocar de novo na história. Porque quando eu coloco o machismo de novo na história, eu abro a possibilidade da sua transformação e da sua superação. É isso. Obrigado. Obrigada, Hélio. Desejo com muita, assim, muita mesmo força que seja uma distribuição bastante alegre e potente desse livro, que ele toque, afete muitas pessoas, né, assim, e que permita mesmo que vocês possam também seguir, porque eu acho que um livro também é uma chance da gente seguir produzindo novas possibilidades de pensar junto com as pessoas, né? Então, Exato. que ele multiplique essas possibilidades de pensar e que cheguem para ti, assim, devolutivas muito potentes desses encontros que o livro vai produzir. Então, que venham muitos encontros alegres aí, resultantes desse livro, tá bom? A Exato. gente agradece o teu trabalho, o teu cuidado, Obrigado. a tua pesquisa, tá? É uma honra ter você junto nesse projeto. Eu fico muito feliz de estar no projeto. E os fascistas detestam corpos alegres. Então vamos produzir esses corpos cada vez mais, né? Assim, É que isso aí. são ingovernáveis, né? Exatamente. Muito obrigado, viu, Suzana, de você ter participado aqui comigo. Fiquei muito feliz. Obrigadão. Obrigada, foi uma honra o convite. Valeu, gente. Obrigado, Sabrina, Alda, todo mundo que esteve aí junto. Verdade. Obrigada a todos. Um Valeu. abração. Outro, obrigado.